Temos ouvido bastante sobre extremismo recentemente, né? Alguém aqui não ouviu falar sobre extremismo? É uma atmosfera tóxica e volátil. Em todo lugar, abusos e comportamentos infantis, né? Pouca tolerância ou empatia a respeito e respeito, né, pelos oponentes. Mas tudo bem, né? Mas o que a gente nunca ouve sobre o radicalismo e o extremismo é a respeito das suas vantagens. Piropo-se. Calma. Segura aí. Há alguma vantagem em ser um extremista? Para começo de conversa. Né? Temos duas respostas para isso. Uma curta e uma longa. Eu preciso dar a resposta curta primeiro, para não correr o risco de ser mal interpretado. Tá? Que é não. Não há vantagem real sobre ser um extremista. Tá? Dito isso, né, assumir um ponto de vista radical sobre um determinado assunto ou assuntos é uma tentação mais interessante do que pode parecer. Eu aqui só falando de radicalismo e extremismo, ou fundamentalismo, como algumas pessoas podem falar. Então, o que torna o extremismo atraente é que faz você se sentir bem. Porque ele te presenteia com inimigos. Vou explicar. O grande lance a respeito de se ter inimigos é que você pode fingir que todo o mal do mundo inteiro está nos seus inimigos e toda a bondade do mundo está em você. Atraente, né? Então, se você tem um grande talento em dizer para as pessoas o quanto elas estão erradas sobre alguma coisa, mesmo elas não querendo te ouvir às vezes, se você tem muita raiva e amargura dentro de você e por um acaso você gosta de provocar e maltratar as pessoas, em especial pessoas cuja opinião não importa para você, então você pode fingir que somente está fazendo isso porque esses seus inimigos são pessoas muito, muito malvadas. E que se não fosse por eles, você, na verdade, teria uma natureza gentil e seria cortês e racional o tempo todo. Portanto, se você quer sentir-se bem, torne-se um extremista. Beleza. Agora você tem duas escolhas. Se você for para a extrema esquerda, eles vão te dar uma lista oficial de inimigos autorizados, que são todos os tipos de autoridade, especialmente a polícia, a sociedade, norte-americanos, juízes, corporações multinacionais, o empresariado, povo que não liga para o meio ambiente, generais, traidores do movimento e, claro, os moderados. Tá, mas você prefere ir para a extrema direita. Sem problemas, tudo certo. Você ainda terá uma adorável lista de inimigos, só um pouquinho diferente. Militantes das minorias, sindicatos, a China, essa galera alternativa, ONGs, povo dos direitos humanos, a Globo, grevistas, comunistas, a classe artística e, claro, os moderados. Uma vez armado dessa lista super legal de inimigos, você pode ser tão desagradável, abusado e invasivo quanto quiser, e ainda assim achar uma justificativa moral para o seu comportamento. Você pode navegar por aí sendo agressivo e dizendo que fulano jantou ciclano e ainda se imaginar como um campeão da verdade, um guerreiro pelo bem maior, e não o maluco paranoico triste que você está se tornando. E isso explica o que a gente vê em comícios e carreatas e horários políticos que tomam as nossas TVs e as nossas timelines. É aquela coisa assim, né? Todo mundo lá esperando no sol, meio chateado e com calor, né? Então um fulano sobe no trio elétrico com fogo nos olhos e a camisa toda manchada de suor, né? Aquela coisa linda. E ele diz assim: o outro lado é realmente o pior partido.
É um bando de folgados que da extrema esquerda ou da extrema direita que jamais se viu nesse nosso grande Brasil e será um desastre se eles chegarem ao poder ou permanecerem no poder. Então nós precisamos chegar ao poder ou precisamos nos manter no poder e será uma gigantesca luta. Precisamos bater o pé e não podemos nos dar ao luxo de relaxar e nos divertir. Não, devemos combater e lutar e lutar e combater e combater e lutar contra esses inimigos e então combater mais um pouquinho no fim de tudo. Então o fulano sai de casa, sai de cena, deixa o clima amável e aconchegante em toda a multidão. Como se eles tivessem visto a batalha final dos Vingadores Ultimato. Né? Aquela luta foi boa. Mas não é de Vingadores Ultimato que a gente está falando. E todo mundo fica animado e feliz entre os seus pares, os seus amigos ali. Mas, se ao contrário, o fulano tivesse dito: nós todos devemos ser felizes e legais uns com os outros e cooperar na resolução de problemas, a multidão provavelmente o lincharia, ou crucificaria, ou destituiriam, no mínimo não votariam nele. Porque sempre atacar os nossos inimigos faz a gente se sentir bem. A adrenalina vai nas alturas, e como em uma montanha-russa. De fato, existem apenas 2 desvantagens em ficar achando inimigos à torto e à direito. Tá? A primeira desvantagem isso tudo nunca vai solucionar os problemas. Mas, novamente, quem quer resolver os problemas? É muito chato comparado à gloriosa vitória de esmagar o capitalismo ou arrebentar o socialismo. E, de modo geral, faz você se sentir bem. Digo, resolver problemas envolve coisas frustrantes como ouvir pessoas com diferentes pontos de vista e aprender algo deles e sobre eles, né? O que obviamente quebra a primeira regra da política brasileira, que é, além da minha, nenhuma outra ideologia ou partido são bons para ninguém. A segunda desvantagem: esse comportamento não encontra qualquer respaldo bíblico. Pelo contrário, tá? Mateus 5, os versos 1 a 5 diz: não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los, ou seja, a régua, né, que você vai usar para medir os outros vai medir você também. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo, ou nesse caso o outro lado, né, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como pode dizer ao seu amigo, o outro, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho? Ou, hoje em dia a gente diria, olha que absurdo esse cisco no seu olho. Se não consegue ver o tronco no seu próprio olho. Hipócrita, primeiro, livre-se do tronco em seu olho, e então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. A Bíblia não diz que não devemos lutar por aquilo que achamos como as coisas devem ser. Lutar por justiça é bom, lutar por um mundo melhor a gente tem que fazer isso, tá? Mas a gente precisa fazer isso com o conhecimento sobre quem nós mesmos somos. E às vezes eu percebo vendo, né, nas interwebs, na rede mundial de computadores, que as pessoas esquecem isso. Esquecem quem elas mesmas são. Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 3, versos 10 a 12, como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nem um sequer. Ele tirou essa citação provavelmente do Salmo 14, que diz nos versos 2 e 3, o Senhor olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram.
Todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Uma curiosidade, esses mesmos versos, eles são repetidos no Salmo 54. Tá? São músicas, afinal, então eles repetiam a ideia. É um easter egg de um salmo no outro. Em Eclesiastes 7:20, há um reforço dessa ideia também, tá? Que diz assim: não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peque. Os defeitos e opiniões contrárias da outra pessoa não tornam ela sua inimiga. Ela é tão indigna quanto você, apenas de uma forma diferente. Romanos 5, nos versos 11 e 12, dá uma ideia bem clara disso. Tá? Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, por quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Romanos 3, apesar de vir antes, reforça essa ideia nos versos 23 e 24. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão, palavra importante aqui, não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Novamente, a palavra padrão. Não importa o quão reto e justo você tente ser, o seu padrão não é melhor do que aquela pessoa que você odeia. Sejam porcos capitalistas ou sejam socialistas de iPhone. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Independente de acreditar e tentar agradá-lo, ou o contrário, de jurar de pé juntos que Deus sequer existe. Ninguém é justo. Nenhum sequer. Mas independente disso, o padrão de medida que nós adotarmos, esse mesmo padrão, essa régua, será usada para medir a nós mesmos. Então, se você se imagina, ou se você imagina que é mais digno, que é melhor do que os seus inimigos, percebe que você está pedindo a Deus para usar uma régua mais alta em você do que neles, inclusive? Percebe como ter inimigos é perigoso para o campeão da verdade? Toda vez que você está orando o Pai Nosso, você ora de novo e de novo. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Mateus 6,12. Devedor é quem te deve algo, seja material, moral ou o que for. É alguém que te ofendeu, ou que não te ofendeu diretamente, mas que você sente que ela fala ou faz uma ofensa ao seu modo de pensar ou ver a vida. É um inimigo. É o modo como nós perdoamos os outros. Esse mesmo jeito nós estamos pedindo para Deus nos perdoar. Se você continua odiando aqueles que te ofendem e não perdoa eles de jeito nenhum, esse mesmo não perdão é que você pede a Deus, de novo e de novo. E Mateus 7, no verso 7, começa com: peçam e receberão. Para finalizar, só quero mostrar o que Jesus fazia nesse caso. Nem é o que ele falava, ele nunca falou sobre isso, mas ele fez. Entre as ocupações que foram registradas, as que estão registradas das 12 pessoas que ele escolheu para ficar mais perto de si, e que após a partida dele ficaram responsáveis por contar as boas novas sobre a salvação, duas chamam a atenção. Um é um coletor de impostos, Mateus, ou um funcionário público, ou ainda um parasita do governo, como ele seria chamado hoje em dia. E o outro é um zelote, que era o Simão, chamado Simão Zelota, que pertencia a um grupo nacionalista, os zelotes, que, pasmem, entre outras coisas, eles eram contra pagar impostos a um imperador pagão. Então, hoje, eles provavelmente diriam: imposto é roubo. Consegue imaginar essas duas pessoas trabalhando na mesma equipe hoje em dia? Trabalhando por uma causa em comum? Será que eles tinham alguma coisa em comum? Tinham.
Tinham muita coisa em comum. Jesus teve o cuidado de juntar pessoas com visões de mundo completamente opostas. E esses dois, dado a entender em Apocalipse 4, né, esse cara da direita e esse cara da esquerda, né, os portinhos, eles estarão ao lado de Jesus. Além dos 24 anciãos, né? Não vamos entrar nisso agora. Então, se o meu Deus não considera inimigo alguém que possui uma visão errada de mundo, por que eu consideraria? E sim, isso exige, por vezes, um esforço radical da nossa parte. Amar o próximo como a si mesmo exige esforço. Muitas vezes exige que a gente não faça com os outros o que a gente sente que eles merecem. É algo que não se pode abrir mão, que não está aberto a negociações por quem se diz um seguidor de Jesus.